Shabbat Shalom, família, tudo de bom? Tudo bem com vocês? Uma reflexão aqui sobre dia 14, né, desse mês de Nissan, no calendário hebraico, né, instruído ali pelo próprio Criador em Êxodo 12:2, sobre uma contagem profética, onde dentro do Êxodo 12, ele no dia 10 estabelece a separação do cordeiro, a qual era para ser ensinado em Israel o que significava, né, para os filhos de Israel, o que significava aquele dia. Um memorial, né, sobre o cordeiro, aonde ali, né, quando foi imolado, eles manchou com sangue o umbral da porta. Interessante que esse simbolismo aparece até no outro vídeo que eu fiz sobre o selo, né, vários objetos encontrados ali em Michigan. Aparece um simbolismo sobre uma porta e no canto ali, né, um nome escrito, um simbolismo sobre isso, né, sobre essa festa, sobre esse rito que era memorável ali em Israel, aonde o Mashiach, né, no dia que ele entrou naquele cenáculo onde foi instruído que ele comeria a peça ali com os apóstolos, ele disse, né, no começo da festa do pão sem fermento, a qual começava no 14º dia e terminava no 21º dia, né, no dia 21 de Nissan. Então essa festa do pão sem fermento, quando ele começa ali, o memorial que ele deixou ali, quando ele preside o Kiddush, que ele faz o Kiddush, né, na tradição oral judaica, que segundo eles falam, aquele que presidiu o Kiddush se torna co-criador da criação. Por isso que o filho falava, quem vê a mim, vê o pai. Ou seja, ele estava presidindo o Kiddush, ali recitada ali em 14 do livro de Al-Hanan de João. Então, naquele momento ali, ele deixa claro, né, que aquela profecia, aquele memorial, né, se falava da pessoa dele, né? E toda vez que isso continuasse, esse rito perpétuo que foi estabelecido em Êxodo 12, era para eles lembrar dele, ou seja, o templo ia ser destruído, né? O sacrifício ia cessar, né, na pessoa dele, o sacrifício cessou. Então todas as vezes quando é feita a festa do pão sem fermento, a qual os discípulos aparecem refazendo ali em Atos, a qual o Filho do Criador continua, né, aparecendo ali aos 12 aos dois a caminho do Emaús, e faz ali a partilha do pão, ou seja, ele estava ainda na festa de Pêssego, ou seja, não foi abolido a Pêssego, né? Ela só foi, vamos colocar assim, foi cumprido a sua plenitude, né? Porque o templo foi destruído. E interessante que até hoje, como o templo foi destruído, quando os judeus ortodoxos faz a peça, eles deixam ali, né, uma parte do cordeiro ali para lembrar o sacrifício, ou seja, o memorial, né, o que era acontecido ali, né, na época do resgate, sacrifício que era feito, né, essa passagem de Êxodo 12. Você lê o texto completo, você vai entender. Aonde que eu quero chegar? Hoje em dia o sistema religioso, né, coloca, né, que a Páscoa, eles colocam a Páscoa, né, interpreta a Páscoa, o Pêssego, foi abolida e foi instituído a Santa Ceia.
né? Onde de ser exaltado a festa do pão, eles exaltam o vinho, né, ali, né, num rito ali, que até mesmo foi assimilado, né, a tradições antigas, ligado a festas antigas que já tinha ali dentro de Roma, né, a festa em homenagem a umas crenças religiosas a Baco, o Dionísio, né, e pode ter acontecido uma mesclagem, né, ali depois do Concílio de Nicéia, que muitas coisas se misturou quando o imperador Constantino, conforme a crença babilônica, né, de Zigrut, que veio passando de nação em nação, que o Criador descia aos homens através de templo feito em degrau de 7 estágios, 7 céus, né? E acreditava que o templo era a morada dos deuses, ou seja, onde os deuses desciam até os homens. O que aconteceu na conversão de Constantino? As estátuas que ele tinha em homenagem a Diana, virou homenagem à mãe do Machia, algumas estátuas em homenagem aos apóstolos, e foi estabelecido aqueles local de culto pagão como local de culto do cristianismo, né? Ali logo depois da morte ou da dissolução da igreja primitiva, até onde ali por volta do ano 200 Policarpo morreu, né? Teve bastante disputa ali, até mesmo com um dos supostos pais da igreja também, defendendo que a peça tinha que ser cumprida conforme estava instruída como rito perpétuo dentro da escritura, conforme o Machia e os apóstolos ali aparecem também nesse capítulo de Atos, falando que eles guardou esses 7 dias da festa do pão sem fermento, conforme Isaías profetizou, outras partes dos profetas, está escrito isso também. E segundo eu estudei a Policarpo, que foi um dos discípulos de João, né? Ele defendia isso, que a Páscoa não tinha sido abolida e tinha que ser executada dentro do calendário hebraico. Ou seja, a dissolução que chegou, né, no sistema religioso, cada um acredita e segue o que quer, né? Naquela época, já desde aquela época da igreja primitiva, tinha um combatimento, né, sobre esses pontos dogmáticos, até mesmo por tradição. Teve ali a parte, segundo diz a história dos pais da igreja, que segundo a inspiração até mesmo de algumas cartas, queria abolir, né, as tradições judaicas. Tradição judaica, até mesmo o próprio a observância do calendário hebraico. Mal me pergunto se o próprio Machia era judeu, né? É judeu, né? Até hoje que ele está vivo, eu acredito que ele ressuscitou, está à direita do Pai, né? E ele começou a peça com os apóstolos, né? Ali à noite foi traído. Depois ele participou com os 2 discípulos a caminho de Maús, depois da sua ressurreição. E todos os princípios e Amuná, segundo até mesmo a profecia de Josué, tirando as 12 pedras do Rio Jordão, que significava os 12 apóstolos, a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu acredito que toda a Amuná verdadeira, a bíblica, né, original, tem que ser conforme a escritura e a doutrina apostólica dos apóstolos,
os 12 apóstolos, dos patriarcas. E por isso que por um foi profetizado depois da nossa partida, ou seja, depois da morte dos apóstolos, ia vir sobre o povo falsos mestres, né? Que a teologia coloca como os pais da igreja. Mas na verdade o próprio Mashiach já de antemão advertia que há um só pai e um só mestre. Ou seja, a verdadeira doutrina é fundamentada na doutrina dos apóstolos apostólicos, né? Era aquilo que o Policarpo tentou manter, até foi morto por causa disso aí. E hoje em dia você vê o sistema, né? O sistema querendo manter uma doutrina. Até mesmo tenho visto na internet uma própria manipulação sistêmica para tentar manter aquilo que o sistema tenta doutrinar, né? Até mesmo a padronização das escrituras, com os nomes alterados que chegou até nós, né? Se você for examinar os livros antigos, a escritura antiga, principalmente os nomes das pessoas, tem bastante diferença, né? E o interessante é que cada nome era uma profecia, né? Até mesmo o nome tá lá, do rei Josias, tá Josias, mas não é Josias, né? Foi dado por um profeta antes dele nascer. Nascerá um rei por nome. Aí o profeta, pela profecia ali em Betel, a hora que Jeroboão foi queimar incenso para o bezerro de ouro, apareceu um profeta lá, repreendeu ele. Aconteceu algo mirabuloso na mão dele. E dali ele já falou que ia nascer um rei por nome Yaxial, né? Ali tinha o nome do criador no nome do rei Josias, né? A Bíblia coloca como Josias. Mas dentro do nome do rei Josias tinha uma exaltação ao criador, que nasceria aquele rei com aquele nome, e no tempo certo ele ia queimar todos os ossos daqueles sacerdotes do bezerro de ouro que estava ali. Foi quando eles fez aconteceu quando nasceu o rei lá, com 8 anos, começou a reinar em Israel. E quando eles fizeram uma limpa lá e foram queimando os ossos lá acharam uma sepultura lá e o Criador levantou um profeta lá e falou: não, nesse osso vocês não tocam. Porque esse é o osso do profeta que profetizou tudo o que está acontecendo hoje. Então, ou seja, o profeta que foi lá, né, em Betel, o Criador mandou ele não ter comunhão com o povo, acabou passando lá, comendo na casa de um falso profeta, e acabou sendo morto lá, né, pelo um leão, e foi sepultado lá também, naquela região. Mas quando cumpriu a profecia que ele pregou, no osso dele, eles não tocou, não relou a mão, porque ele era um profeta do Criador. Ele foi enganado por um profeta velho. Onde que eu quero chegar? Hoje em dia a escritura é do mesmo jeito. Se eu examinar a escritura, tipo assim, com a forma, a coerência, né? E examinar as evidências antigas e buscar conhecimento, você vai ver que a religião atual, né? Muita coisa vem só para enganar o povo, entendeu? Para enganar o povo. É uma comunhão, isso te serve algo como comida, para você ter vida e vida com abundância. Muitas das vezes, na verdade, né, tá ligado à idolatria, ao ritual pagão, igual o Jeroboão estava fazendo lá, o bezerro de ouro.
Quantos bezerros de ouro tem aí? Vamos colocar uma comparação. Quantas denominações religiosas é como se fosse um bezerro de ouro? A pessoa divina de adorar o Criador em verdade e em espírito, ele adora a placa, ou seja, um bezerro de ouro. Ele adora a placa da denominação dele, vai queimar incenso. Queimar incenso é em homenagem àquela placa, àquela instituição. Isso aí acontece, né? A pessoa às vezes idolatra a instituição, assim como os babilônicos adoravam os ígoros, os templos, né? Ali que eles acreditavam que era as escadas onde os deuses desciam até os homens. Até porque a primeiro os ígoros que fizeram a torre de Babel, quando desceu da parte do Criador seres ali para confundir a língua do povo, já nasceu essa crença, porque eles acreditou que através daquela obra ali que a ligação foi feita entre o céu e a terra, né? E hoje em dia hoje em dia acontece a mesma coisa, igual um provérbio antigo babilônico que tinha, quando na construção da torre caía uma pessoa e morria trabalhando, ninguém não estava nem aí. Mas quando caía um tijolo, todo mundo chorava amargamente, ou seja, eles davam mais valor no material do que no espiritual. Porque querendo ou não, nós somos seres biológico e espiritual, ou seja, nós somos um templo não feito com obra, com pedra, mas feita de uma composição que é bíblica, né? O 666, bíblica e biológico, profeta sem saber, né? Ali, Yahanan, Jão, né? O número do homem 666 já dava coordenada química, carbono 12. Nós somos um templo feito de carbono, né? Um ser vivo, como se fosse uma máquina, um robô da parte do Criador, feito de carbono, com uma consciência viva, né, e ligada no céu 24 horas, né? Tem um relatório, né? Até os fios de cabelo da nossa cabeça está contada. E ainda mais que isso, nós temos um poder junto com a nossa disjuntora, né, de um homem e uma mulher, dois. O que dois liga na terra é ligado no céu. Dois numa comunhão. Um se afeiçoa à fisionomia humana do outro, escolhe um outro, e da junção desses dois seres, o Criador deu condição de nós ser imagem e semelhança dele, criar outro ser. Quando dois concordam na terra, né, um homem e uma mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá uma esposa, serão dois numa só carne. Ali o Criador sela no céu, né, nasce um novo ser, né. Nessa união foi comprovado pela ciência, ali quando o óvulo é fecundado, aparece uma luz, né. Ali é ligado no céu, nasce um novo ser, segundo o Salmo, acho que salvo erro 139, ali já tem um relatório no Chamaim, aquele novo ser feito de carbono, contendo duas naturezas, uma fusão atômica que até hoje o cientista não consegue explicar, né? O sopro na narina, né? O Criador deu em nós, né? A vida, né? A verdadeira vida, né? E ali nasce o verdadeiro templo, né? Que o Criador fez, não o homem. Então essa evolução continua. Vou fazer mais vídeo aí, tentando trazer mais reflexão sobre o tempo presente, sobre algo que eu estou pesquisando a mais aí. Shabbat Shalom!